As opiniões expressas no seguinte programa podem não necessariamente refletir as da administração da FPTV. Este programa tem o patrocínio da Liuna Local 183. Adoro bailar, não sou só de uma mulher, pois quando chego à festa todas querem o Zé. Eu agarro-me a ela. Ai, eu adoro dançar nas noites quentes de verão. A mulherada a gritar, vem Zé, não digas que não. Baile na aldeia, que noite quente de verão. Deus enviou-me a dona do meu coração. Peguei nela, nosso namoro, até o padre abençoou. Foi nessa festa que a nossa história começou. Mulher tão bela, cá, carimbó, essa dança é tão boa. Cá, carimbó do José Malhoa. Eu nunca fui um homem só, sempre tive muitas paixões. E agora, na minha vida, sou feliz com dois corações. Uma é tão meiga, outra é diaba. Uma diz sim, outra diz não. Que gostos tão diferentes, começa assim a confusão. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Bailinho Português aqui na FPTV. Sejam bem-vindos à nossa companhia. Durante a próxima hora cá estaremos nós deste lado. Vou começar a fazer votos que tenham passado uma boa semana, que tenham aproveitado este calor que se fez sentir na província do Ontário e que todos os pais da nossa comunidade tivessem passado um feliz Dia dos Pais. O Bailinho Português no Dia do Pai esteve a trabalhar e fomos até a cidade de Oakville, onde a Portuguese Canadian Integration Movement, primeira Irmandade do Divino Espírito Santo de Mississauga, realizou uma festa na igreja de São José em Oakville. Houve também um arraial. O Bailinho Português lá esteve para acompanhar a procissão ao redor da igreja e a banda do Sagrado Coração de Jesus também lá esteve.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom dia para todos e sejam todos bem-vindos a esta celebração da festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Foi o sinal que Ele nos deixou para permanecer sempre no meio de nós. Tomou o pão, tomou o cálice, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazei isto em memória de mim. É nesta memória do amor com que Jesus nos amou, dando a vida por nós, que nós também sacrificamos a nossa vida em favor do dever que nos amamos uns aos outros. Por isso, meus irmãos, vamos nos congratular com esta festa do Portugues Integration Movement, que na nossa comunidade vem manifestar através das sopas em honra do Divino Espírito Santo este amor fraterno que devemos expandir para todo o mundo. Por isso que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Nem sempre nos amamos como Jesus nos amou. O nosso egoísmo, a nossa perversidade humana, a inveja que leva à guerra e à morte, nos tira a paz, à nossa harmonia interior. Deixamos de amar os nossos irmãos. Por isso, nos reconciliando com esse amor de Deus que é infinito para connosco, que é misericórdia plena. Vamos reconhecer todas as nossas faltas de amor e, confiados nesse amor infinito que Ele nos tem, vamos humildemente pedir perdão. Fundada em 1952, Liuna Local 183 é o maior sindicato da construção civil da América do Norte. Com mais de 50 mil membros na GTA, o sindicato que protege os seus membros e familiares. Liuna Local 183. Tenta o poder. Hi, I'm Fernando Ferreira. For the purchase or sale of your residential, commercial, or industrial property, please call me. My direct line is 416-528-4724. I will be there from the beginning to end. And don't forget, real estate is my life. Fernando Ferreira, your real estate professional. Quer comprar carro? Contacte Arsenal Eglinton e fale com José da Costa, que lhe oferece os melhores preços nas marcas Buick, Chevrolet e GMC Truck, novos e usados. Não precisa dar nada de entrada. Visite José da Costa e veja os juros praticados a 0% nos modelos selecionados. Ao comprar um carro comigo, novo ou usado, você pode ter a certeza que estou aqui para lhe prestar o melhor serviço na venda, pós-venda e cada vez que você precisar de mim. José da Costa, um perito na venda de veículos que, para além de lhe ajudar a fazer uma boa compra, faz do cliente um amigo e está sempre perto quando esse precisa dos seus serviços. Arsenal Eglinton, 1220 Eglinton Avenue East, em Mississauga, West Dixie, 905-238-2886 ou linha direta 416-606-7514. Linda na cidade de Oakville, como também uma tarde linda na cidade de Brampton, onde na igreja de Nossa Senhora de Fátima decorreu a celebração do Santissimo Sacramento. Houve procissão e, como também é o mês dos Santos Populares, o São João também saiu à rua. E fazei em memória de mim. Jesus quis que ele seja recebido por todos os cristãos frequentemente e bem preparado, mas com o tempo as práticas da Eucaristia estão...
São João, por favor. Porque esse mês é o mês dos três santos: Santo Antônio, São João e São Pedro. O grupo de Religião de Maria, o grupo de oração, as Carmelitas. Depois, atrás desses dois grupos, o grupo da Crisma, da Confirmação. Depois, se não estiver aqui os pequenos que tomaram a Crisma na nossa igreja, eu pedia aos nossos romeiros.
no primeiro dia dos ázimos, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: onde queres que façamos já preparativos para comer a Páscoa? Ele respondeu: ide à cidade, à casa de um homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, e em tua casa quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão, depois de pronunciar a bênção, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. Tomou em seguida um cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque este é meu sangue, sangue da aliança, que vai ser derramado por muitos e por remissão dos pecados. Eu vos digo, não beberei mais deste produto da videira, até o dia em que bebei novo convosco no reino do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sempre, aleluia. Segundo a ordem de Melquisedeque, aleluia. Oremos, Senhor nosso Deus, que para a glória do vosso nome e a salvação do gênero humano, constituíste sumo e eterno sacerdote Jesus Cristo, vosso Filho, concedei ao povo reunido pelo seu sangue, ao participar no memorial deste sacrifício, receba os frutos da sua morte e ressurreição. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Desfrutar de uma boa garrafa de vinho não depende apenas da marca ou do ano da colheita, mas sim também muito da forma como se armazena o vinho. Wine Racking Depot em Brampton tem à sua disposição várias formas de o fazer, seja racks de madeira, garrafeiras, frigoríficos de vinhos e não só. Customizamos adegas e espaços de restauração ou residencial. Se deseja uma adega útil e elegante, contacte Wine Racking Depot 647-621-4367. Wine Racking Depot, a sua solução para todos os tipos de armazenamento de vinho. Necessita de fazer uma escavação ou demolição? Windmill Construction Group, uma empresa de confiança para todo o tipo de trabalho de demolição e escavação, com a mais alta tecnologia para o ajudar no seu projeto residencial ou comercial. Contacte hoje Norberto Paiva 905-636-8860 ou The Windmill Farm no 5121 First Line Milton. Oasis Convention Center aberto para os receber para a sua próxima celebração. Para as suas festas de casamento, batizado, primeira comunhão e outras celebrações, a nossa equipa de profissionais está pronta para os receber nos nossos salões elegantes para lhe prestar um serviço personalizado. Desconto de 10% para casamentos em 2022, com marcação até o fim deste ano. Oasis Convention Center, onde a tradição, elegância e excelente serviço torna o seu sonho em realidade. O Canadian Charitable Society vai realizar novamente a Volta Luso. A 8ª edição decorre já dia 10 de julho. E claro, o objetivo desta volta, que este ano, depois de 2 anos, volta a contar com a participação do público, é a ingresso de fundos para reverter a favor dos 3 centros que oferecem serviços e programas às pessoas e famílias que vivem com deficiências físicas ou mentais. Os serviços, ou seja, os centros, um em Toronto, outro em Mississauga, outro em Peel, acolhe cerca de 200 famílias ou ajuda de cerca de 200 famílias. Claro que a necessidade vai para além dos $500.000 e também vai para além das 200 famílias que agora dão apoio. A gente teve a oportunidade de estar durante a conferência de imprensa pelo presidente da Luso Canadian Charitable Societies, Jacques Prazeres, ele que emocionadamente falou de alguns casos de algumas famílias que tanto precisam da ajuda da Luso e também da necessidade urgente que é para a Luso ter os fundos para poder ajudar mais famílias e também, claro, poder fornecer alojamento para famílias para além durante os serviços e programas que oferecem durante o dia. A urgência está lá, como poderão ver nas próximas imagens, a necessidade é imediata. Por isso, você está a tempo de poder registar também para fazer parte desta volta. Poderá caminhar, correr, andar de bicicleta ou até andar de moto. É a opção e está lá, faça o seu registro, arranje um grupo de amigos, juntem-se todos e venham participar dia 10 de julho para a Volta Luso, porque sabe que esta ingressão de fundos vai ajudar muita gente da nossa comunidade, claro, e não só, mas nós estamos agora a falar da comunidade portuguesa, também de tantas famílias, e como poderão ver pelas próximas histórias que Jacques Prazeres, presidente da Luso Canadian Charitable Society, vai partilhar com todos nós. A necessidade é urgente e tanta gente da nossa comunidade que está a passar por necessidade e que precisam destes programas e de outras ajudas. Vamos ver. Tonight to celebrate the official launch of our 2022 Volta, which is our 8th annual Volta. And after 2 years of virtual activities, we are excited to welcome everyone back on an in-person Volta on July 10th. Volta Luso Charities is our annual walk, run, cycle, or ride event where 400 plus participants come together and support a Luso and their families. As always, participants can walk, cycle, run, ride, or do any activity of their choice. Just a fun day. You can do whatever you want, just as long as you raise money. This year we expanded a bit. This year we are going to have an event as well in Hamilton at the same time, and it's going to be at the Wagner's Beach Hamilton Park. We're going to, people, if they want to walk there or run, we're going to have some motorcycles that are going to go from here to there just to highlight the whole thing, so it'll be really exciting. We also introduced our new Luso Youth initiative with prizes for kids from 14 to 18 years of age. And of course, they also want to make a difference in the lives of others, so it's nice to have the youth group helping out. It'll be fantastic. As always, absolutely no registration fees, which is very important to us.
Everyone's welcome to come out and enjoy the event, food, entertainment. Plus, we have lots of prizes for the top fundraisers and teams. Every registered participant receives an official Volta Luso Charities gift bag. The cyclists that register and raise over $150 receive an official 2022 Volta jersey. The walkers that raise $100 or more will receive the 2022 T-shirt. Youth that raise more than $75 will receive the youth T-shirt. Last year's event, it was a fantastic event. We were able to raise $470,000. So this year, we're obviously aiming a little higher. I think personally, talking to Heather, I think it's going to be a lot tougher this year because it's a lot harder to fundraise this year. But we're aiming for the stars, and I think we'll get there somehow. Somehow there'll be a miracle because it's for a good cause. And that's why we need your help. That's why we asked you guys here today. We need everybody to help out. We need the media. We can't do anything without the media. You guys know how to pass the word out there. People read, people watch your programs, people see your pictures. And it's really nice to see the whole group here of the Luso media and others, which is fantastic. I don't think. As you know, we do not receive ongoing government funding. That goes to Nina. It's a message. Every dollar raised goes to programs and service for persons with disabilities. We've suffered a bit, like everyone else, in the past 2 to 3 years. We need to raise some money to keep up our programs and our activities for the participants. We do not want to cut back. We will not cut back. We want to improve service. We want to improve programs. And we'll fight and do whatever we have to do to raise the dollars to get that. So you guys are here to help. We have watched our families age. And it's the case of a lot of our families, unfortunately. A lot of the parents are having a hard time taking care of the siblings. The age is coming. But as you know, it's really hard to get a space to put your kid in any program under our Ontario health system. I've seen families being in the waiting list for 5 to 10 years, 15 years. And what happens, they're never at the top of the list because you only go to the top of the list when your parents pass away. And it's a crime. It's a shame. I've had a chance to address this with the Premier. We talked about it recently, and we're hoping to make a difference. We're hoping that with his help, we're going to be able to make a difference because we desperately need a place, a house, a home to start helping these families. Because we have a case in Toronto, twins. The parents are 70-something, correct me, I'm 76, 78. They can no longer take care of those two twins, it's just them two. They take them home every day, they have the lift, but you got to somehow move them in the bed, you got to wash them, they can't do it anymore. They're in a waiting list, they've been there for 7 years. They can't find a home. In order to help them, we need to find a home for them. So that's why we're hoping that the message from the Volta and the message that all of you will be passing out is that we need help. We, the group, these parent families, they need help. And soon we'll have an announcement for everybody with some help that's coming. But it's not enough. It's not even close to enough. We're hoping, we're begging the provincial government now that the election is over, that we can get some more help. Because just recently, 2 weeks ago, a family in Hamilton with 3 siblings on wheelchairs, the mother passed away with cancer. The father works in construction. I went to the funeral. It was sad. And after visiting, when the funeral home closed for the visit, I talked to the father and I said, "What do you need?" And he goes, "Well, I have PSWs that come and help me when I go to work at 6:30 in the morning until 5:30. And then from there until I go to work, I take care of them. 3. He's got to feed them. He's got to wash them. He's got to put them to bed. So what do you need from us?" "Well, there's one thing I really need." "What is it?" And he goes, "I need to find a PSW that can come on Sunday from 12 to 3 so I can go shopping for groceries." That's all he was asking for. And I went into tears. Because we got up in the morning, most of us, thank God,
we think about our problems. Oh man, it's going to rain. I can't go out. I can't do this. I can't do that. Or my kid's yelling at me, or this, whatever. Or my grandkid, in my case, woke me up. You know, that's my biggest problems. And then you listen to a parent like that, and all your problems are no problems. We have no problems. When we compare our lives to those parents, we have no problems. So we are going back. We are working hard. Our team is working hard, but we can't do it alone. We need the politicians. We need the media. We need the parents. We had a meeting with the developer in a project that we're working on, trying to get some of these rooms, and we brought in some of the parents to tell these developers what the need is. And a sister of one of our participants in St. Clair, at the end, when the developer left, she broke out into tears, just crying. And we said, "Why are you crying?" "You know what, for 20 years I've been taking care of my sister. I promised my mother I would when she passed away. And finally I see a light that I might have a place to put my sister." These are the things. These are the stories. And what I've been through in the past 10 years, I can tell you countless stories, but the most recent ones are the ones that really touched our heart. And it's because the parents are aging. And I guess before, when we first opened, we didn't really see this problem too much. I don't know why. Maybe they didn't come to us, and now they're coming to us. And they all trust us, which is a good thing that we hear from the parents. You know, we trust Luso. We want to work with Luso. We want to help Luso. How can we help? Some of the parents are doing fundraising. And that's why this year we're calling it Move Forward with Luso. Because we need to move forward. We need to move fast. We have drastic situations with parents and families. Este centro é a segunda família para ele. Ele adora vir para o Luso. Paul, do you love Luso? I like Luso. You love Luso? He gets up in the morning when he comes to Luso. 6 o'clock he's up. If he's not coming to Luso, 8 o'clock. So he Está ansioso para vir até ao centro? Sim, ele adora muito vir para cá. E também adora este lugar. O tempo que o seu irmão está aqui ajuda a família, não é? Porque a Luísa, por aquilo que eu compreendi, é a principal pessoa responsável pelo Paulo. De que modo é que isto facilita então a sua vida? Bom, então, ele quando vem para aqui, eu posso ir fazer as compras. Se tem algum apontamento para o médico, vou sem ele, que é mais fácil, não é? É assim. O dia que ele vem para aqui, eu faço o que eu não posso fazer com ele. Thank you so much for speaking with us, for being here at Luso Canadian Charitable Societies. My question is quite simple, is to let us know, everybody at home that's watching right now, how important has Luso been in your life and your son's life? Extremely important. I mean, you know, we couldn't live without a program like that, you know. I mean, it gives us a little bit of respite, and it gives them something to do. And instead of sitting at home looking at the four walls or TV, which he doesn't enjoy watching TV, so it is extremely important. He's very excited about this program. He just loves it, and when we try to take him out, he doesn't like it. You know, he wants. It's one of those things we could not live without it. I mean, this gives us the few hours we need to revitalize, as Jack said, get food, you know, make things happen, because of course we have to carry, we have to do everything. It's what is out there is very, very, very little, and we know millions of cases that would need these programs. Jack and his team at Luso, they're amazing. They're probably the best one in Ontario that I know of. There's some in BC and there's some down in Australia, but there's nothing like, because I checked the whole world. There was one period we were going to move countries to try to find something because there was nothing. There was nothing. They're intellectually challenged. They have special schools. They go to 21. Then it's like they're worse than prisoners. They're cut off from society. They're left alone. You're on the phone. You're crying. You're begging. And there's no response. 99% there's no response. We felt lucky with Luso that it just worked out for us, that there was a place and we could get into it. But
I don't know what we do without it. There's no way we'd be here. Quando tive a oportunidade de passar pela Luso durante o dia, tive a oportunidade de ver um pouco daquilo que a Luso Canadian Charitable Society, o centro de Mississauga, oferece para os utentes que lá estão. Quando eu cheguei lá, estavam a fazer, era a altura do exercício físico, e foi muito bonito em ver com que alegria e felicidade os utentes estavam lá a dançar. E como puderam ver, tivemos a oportunidade de falar com duas famílias, claro, são só simplesmente 2 exemplos de famílias que tanto precisam e estão tão agradecidos pelos serviços oferecidos pela Luso, mas a necessidade essa é bem grande, como eu já havia mencionado, para além dos serviços, programas oferecidos durante o dia, a necessidade é de oferecer também alojamento para pessoas durante a noite, para as famílias poderem também ter um pouco de descanso, porque nem podemos imaginar o que é a necessidade de poder ter ajuda, neste caso, como naqueles casos que Jacques Prazeres tive a oportunidade de aqui falar. Então, vou aqui convidar a todos para fazer o seu registro e, claro, participar na Volta Luso, seja de que forma for, correr, andar de bicicleta ou até andar de moto, faça já o seu registro, faça a sua ingressão de fundos, $1 por cada pessoa já ajuda bastante. Bem, com este apelo à comunidade toda, claro, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Já sabe que voltamos aqui na próxima semana com mais um Bailinho Português, aqui na FPTV, claro, como todas as sextas-feiras às 8 horas da noite. Até lá, desejo a todos um bom fim de semana e, claro, fiquem bem.